Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira live do IBG Conf, com apoio da Arbitrato. E hoje o nosso tema vai ser a advocacia negocial extrajudicial, e nós temos como convidada a Daiane Minelli, que é registradora de imóveis, mestre em direito negocial, está aqui conosco para conversar. Vai ser uma conversa leve, uma conversa tranquila sobre advocacia negocial extrajudicial. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, Suzane, obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a você, ao IBGConf, não é, que é uma instituição que eu vi nascer. Também quero agradecer ao IBGConf, na verdade, em nome da Araceli também, que também é uma fundadora, que está aqui presente também ouvindo, e no seu nome. E eu quero também reconhecer o fato aqui que o IBGConf ele tem trazido uma difusão de conhecimento tão relevante a respeito desse tema que pouca gente fala, que pouca gente tem conhecimento. Então, eu acho que é uma instituição que realmente ela está cumprindo o seu propósito de demonstrar que existem formas alternativas de resolução de conflitos e que estão ao acesso de advogados que realmente se preparem para isso e que realmente querem estudar isso. Bom, então, gente, a Daiane Minelli, ela fez parte da primeira diretoria do BGConf, ela viu nascer, ela estava junto conosco nessa primeira diretoria do BGConf, e hoje ela está aqui como convidada. E o que nós vamos falar? Então, quando a gente fala em advocacia negocial extrajudicial, todo mundo fica um pouco curioso, né? Mas, afinal, o que é isso? E, primeiramente, eu gostaria só de trazer o aspecto de que a Daiane, ela vai trazer realmente essa parte extrajudicial, tá? Então, a advocacia negocial extrajudicial, ela inicia no momento em que o cliente procura o advogado. Então, nós temos uma série de opções a oferecer para o cliente, e no momento em que cliente e advogado definem acabam definindo pela consensualidade, nós vamos trabalhar as formas de que aquilo que antes poderia ser judicializado, a gente vá por outro caminho. Então, nós temos várias opções hoje daquilo que antes nós tínhamos somente o judiciário, hoje nós temos opções em que nós podemos acessar os cartórios, né? Vamos falar de forma geral, os cartórios, que é a chamada desjudicialização ou extrajudicialização. Eu gostaria que a Daiane tratasse um pouco a respeito dessa desjudicialização e como que tem sido a visão do lado de lá, né? Que eu falo como advogada e ela fala aqui como registradora de imóveis. Então, Suzane, a experiência que a gente tem com a extrajudicialização, que agora a denominação que está em voga, né, é muito positiva. E é muito interessante ver como os advogados têm sido parceiros, como os advogados têm procurado os cartórios, como os advogados têm se interessado pelo tema. A gente consegue fazer uma troca muito boa, porque, na verdade, o registrador, ou mesmo o tabelião, ele acaba não sendo uma parte imparcial, né? Uma pessoa imparcial nessa história. Eu acredito que tanto o registrador quanto o advogado têm a mesma intenção, que é resolver um problema, que é dar uma solução satisfatória para um caso, claro, observados os requisitos legais. Né? Então, eu vejo que os advogados entendem o que é necessário fazer e os advogados acabam concordando muito com o que tem que ser feito quando eles entendem o fundamento do que deve ser feito. Né? E como você mesmo colocou, um nicho agora de atuação dos advogados que acaba trazendo a oportunidade de uma melhor solução para a situação vivida pelo cliente dele. E isso cabe ao advogado verificar. Não é porque, mesmo que exista a via extrajudicial, pode ser, como eu vou falar aqui mais para frente, que a melhor opção seja o judicial, embora não seja mais rápido, menos oneroso, pelo contrário, é muito mais demorado e é muito mais oneroso, mas
Diante da situação apresentada, cabe ao advogado, e é por isso que é tão importante que o advogado se atente com todas essas atualizações normativas e dê ao seu cliente essa possibilidade de melhor solução do seu problema. Eu acho que aí que entra efetivamente a advocacia negocial extrajudicial, que a poder participar e poder mostrar para o seu cliente qual é a melhor solução para o caso dele. Agora, com a alteração recente, que até você pediu para eu falar um pouco sobre a resolução 571 do CNJ, que alterou aquela resolução antiga, número 35, lá de 2007, a gente consegue ver uma grande evolução e uma grande mudança de concepção do CNJ, principalmente dos juristas, em relação aos cartórios. Porque eles veem que cada vez mais a atuação extrajudicial tem sido muito relevante e incisiva. Para quê? Para descongestionar o judiciário, que é o principal objetivo, na verdade, de toda essa mobilização pela extrajudicialização. É que veio lá de trás, inclusive, do Frank Sander, daquela ideia do tribunal multicorpus, né? Então, a gente consegue ver nitidamente isso hoje, como se a justiça fosse realmente um gabinete ali com várias portas, e o advogado deve ser o guia ali para a pessoa, qual será a melhor forma de resolver. Vamos pela porta da conciliação, dentro do cartório, vamos pela porta da arbitragem, vamos pela porta do judiciário mesmo, enfim. Cada saída é válida e cada saída vai trazer benefícios para o cliente, conforme for verificado pelo advogado. Né? Uhum. Você teve alguma atuação, né, Suzane, nesse sentido? Não só no notas, né? Também teve judicial e registral. Uhum. E eu digo que a visão do advogado no momento que o cliente chega, antigamente eles chegavam com a seguinte frase: quero entrar com uma ação. E agora eles chegam com outra frase: preciso resolver meu problema. Então, assim, e as pessoas de hoje, elas têm mais pressa, né? As pessoas têm pressa em resolver os problemas. E por conta disso, a gente vai fazer a análise, vai verificar se cumprem certos requisitos, para verificar, bom, esse é um caso que daria para ir pelo extrajudicial, né? E encaminhar para o cartório, ou iríamos para o Poder Judiciário, né? Então, assim, a gente vai falar da resolução 571 do CNJ. Né? A resolução, ela trouxe novidades, nós sabíamos da possibilidade da extrajudicialização, mas nós temos novidades. E aí, eu gostaria que você me desse algum exemplo, por exemplo, um inventário, tá? Então, por conta dessa resolução, quais são as possibilidades hoje de realizar um inventário pela forma extrajudicial? Quais são aqueles seus requisitos? Bom, antes dessa alteração pela resolução 571, não poderia haver menores, né, ou incapazes. Então, o inventário já era destinado diretamente para a via judicial. Mesmo que houvesse consenso, mesmo que um menor lá com 15 anos já sabe exatamente qual é o que é melhor para ele, né? Eles sabem. E anteriormente era bem mais travado, vamos dizer assim. Então, o notário, ele acabava ficando de mãos atadas, diante de uma situação que deveria ser realizada de forma mais facilitada e não podia, por conta desse empecilho legal. E aí, com essa resolução 571, que alterou a resolução 35, a gente vê lá, no artigo 12 da resolução 571, que hoje é possível fazer inventário com menores ou incapazes. Claro que existem requisitos para isso. Né? O CNJ não permitiria assim, que fizesse sem observar o mínimo de rigor, né, de formalidade. Até porque, legalmente falando, ainda é vedado. Então, o CNJ acabou inovando nesse aspecto por meio de resolução. Mas hoje os menores eles podem realmente participar dos inventários, desde que haja
participação do menor em todos os imóveis que estão ali sendo partilhados. Então, o menor tem que ter participação em todos. Se tem 10 imóveis, o menor vai ter 1/10 de cada imóvel, tá? Não tem discussão com relação a isso. E também, o outro requisito é com relação à participação do MP. O Ministério Público, ele deve participar dessa lavratura, desse ato, anuindo ou não com essa lavratura. O que o MP falou recentemente? Aqui no Paraná, isso. O MP, ele definiu que o órgão competente para analisar esses inventários será a promotoria de família e sucessões, porque havia um questionamento se o responsável seria de registros públicos, né? E aí foi definido que não, que a competência é em razão da matéria e que vai ser analisado realmente pela promotoria de família e sucessões. E, além disso, o Ministério Público também definiu que a remessa dessa minuta, no caso da escritura pública, será feita pelo Provid. Então, fica aquela coisa, né, Suzane, que eu acredito que você, como advogada, também já tenha passado. O notário acaba enviando a minuta para o advogado analisar antes de lavrar. Então, vai ser algo desse tipo, só que de forma mais, no caso, pelo Projut, e aí o advogado o promotor vai analisar, vai verificar se o menor está sendo lesado de alguma forma ou não, e o Ministério Público deixou bem claro que não vai criar empecilhos para a realização desses inventários, que vai se ater realmente a essa exigência legal da participação em todos os imóveis, mas também o Ministério Público falou que, em alguns casos, realmente não seria melhor a via extrajudicial. Quais casos seriam esses? Os casos em que o condomínio poderia gerar, na verdade, uma animosidade entre os herdeiros. Então, nem sempre a situação condominial ela é desejada. Então, quando você tem uma situação dessas, o advogado realmente deve orientar as partes a buscar a via judicial. De repente, para individualizar os imóveis, atribuindo um imóvel ao menor, é uma possibilidade que talvez seja mais benéfica para ele. Então, sim, deve ser buscada a via judicial. E, além disso, é importante deixar aqui registrado também que não vai ser possível a venda de imóvel no caso de haver menor. Então, essa situação não é possível, é necessário entrar com pedido de alvará. Uhum. Então, se a gente for analisar, quando há a presença do menor no inventário, a análise deve ser muito mais minuciosa, a gente tem que verificar a questão do condomínio, se tem interesse em compra e venda, porque se tiver isso, não vai valer a pena mandar para o extrajudicial. Aí continua tendo que ir para o judicial, ainda que haja consenso, né? Porque aí lá o Ministério Público vai se manifestar também e o juiz vai ter que decidir, né, homologar ou não aquela situação. Até porque, até para os próprios juízes, é aconselhável que faça o mínimo possível para que não seja deferida a questão do condomínio, né? Então, assim, vamos tentar ao máximo que não ocorra condomínio justamente por conta da animosidade das partes. E agora, com relação à prática, a prática mesmo, assim, o que você vê hoje, tá? Hoje, com relação à desjudicialização, eu não estou falando só dessa nova resolução, tá? Estou falando o que já vem ocorrendo, porque, para mim, minha visão de advogada é que, realmente, para o advogado, facilitou, tá? As coisas acontecem mais rápido, né? A partir do momento que a gente chega no consenso. Então, obviamente, tem situações que chegam no escritório no mês de janeiro e a gente vai chegar no consenso no mês de outubro, vamos imaginar assim. Só que a partir do momento que chega no tabelionato, aquilo flui,
né? Então, nós temos um período maior de negociação, eu diria assim, para depois um período menor para a formalização. Agora, a prática para vocês, como que está, assim, você acha que realmente funciona? Os tabelionatos, os registros de imóveis, eles têm pessoal para isso? Como que é na prática? Sim, sim, eles têm uma estrutura muito boa para isso. Os advogados, inclusive, têm total liberdade para falar com o registrador, inclusive eu, por exemplo, estou sempre à disposição, e também os tabeliães, tenho certeza disso, que eles estão também tão interessados quanto o advogado em resolver o conflito. A gente vê que a advocacia ela tem evoluído tanto nesse sentido da negociação, que não há litígio. É muito raro o caso de haver alguma confrontação, alguma animosidade no cartório. Quando a escritura chega para a escritura já vem redondinha. E caso necessite haver alguma alteração, é tranquilo também. A gente já passou por situações de precisar da assinatura de todos os herdeiros novamente, porque faltou constar um imóvel, ou o imóvel foi mal indicado, foi indicado de forma incorreta. Então, a gente passa por situações, claro, que todo mundo está sujeito a erro. E que tem sido excelente o relacionamento, tanto entre advogado e cartório, como entre cartórios. Então, tem funcionado muito bem. E uma coisa que é interessante falar também é que não se restringe apenas, né, ao cartório de notas e ao cartório de imóveis, né? As inovações também, e eu acredito que você também tenha muita vivência nisso, nessa área, se estende ao registro civil, que pouca gente fala, mas que hoje possibilita que você realize mudança de prenome, inclusão de nome familiar, alteração de gênero, diretamente no registro civil. E aí você também tem a possibilidade de reconhecimento de paternidade socioafetiva, que também é feita no registro civil e que pode deixar de ter um ingresso ali no Poder Judiciário. Então, são várias opções hoje que existem de extrajudicialização que sempre vai precisar do assessoramento do advogado. E é por isso que o advogado sempre tem que estar atualizadíssimo com essas alterações normativas. Né? Uma coisa muito interessante, e que até alguns advogados conversaram comigo, e que é muito questionado aqui no cartório, é a possibilidade de nomeação de inventariante por escritura pública. Eu não sei se você já teve essa experiência, Suzane, mas aqui, assim, a gente... E teve essa alteração agora, né, na Resolução 35 pela 571, que permite que o inventariante, ele aliene o imóvel. Então, hoje, é permitido que seja nomeado inventariante e que ele faça a alienação de um imóvel para o pagamento das custas. Porque muitas vezes as pessoas têm um imóvel, mas elas não têm dinheiro para pagar o IPCMD, não têm dinheiro para pagar as custas, né, e nem os honorários advocatícios. Então, é muito interessante essa previsão, essa alteração que a 571 realizou na Resolução 35, que vai permitir com que o inventariante faça a venda de um imóvel, do espólio, ou do único imóvel, no caso, para que haja pagamento dessas dívidas. E, claro, existem ali alguns requisitos bem rigorosos, né? Inclusive um deles é a necessidade de prestar uma caução real ou fidejussória, então uma garantia real ou fidejussória, o que realmente pode vir a inviabilizar isso, né? Porque não é todo mundo que tem um imóvel para dar em garantia de outra negociação, né? Então, existem esses requisitos que devem ser observados. Uhum. Com relação à nomeação de inventariante, várias situações são permitidas com esse documento. Então, levantamento de valores, algo, né, compra e venda de veículo, alguma coisa assim. Então, eu sempre aconselho os clientes, obviamente, né, quando eles estão de acordo com quem será o inventariante, né, como cumprindo seus requisitos, que nomeiem o inventariante
para que já vá se tomando providências para quando eles ficar definido o que vai acontecer exatamente, essas providências já venham sendo tomadas no decorrer aí, né, a partir do momento da abertura da sucessão, né, até o inventário e a partilha. Então, eu acho um documento extremamente importante e que muitos advogados ainda não utilizam, né, não utilizam essa novidade, que não é tão novidade assim, mas que acaba facilitando no decorrer aí do inventário. E deixa eu ver o que mais que eu vou perguntar aqui. Nossa, tanta coisa que eu quero tirar dúvidas, que eu quero. Ah, seguinte, uma pergunta aqui. Muitas pessoas falam assim: olha, pode ser que essa história do extrajudicial acabe prejudicando os advogados. Por quê? Porque a pessoa vai chegar num cartório, né? Eu já sei o que eu quero, já definiu como vai ser o inventário ou o divórcio, né? E o cartório já tem um advogado lá e assina e tudo mais. Então, assim, aí as pessoas falam, nossa, isso aí, assim, acaba tirando o trabalho dos advogados. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Não, Suzane, isso é expressamente vedado, inclusive pela Resolução 35 do CNJ, sempre foi, desde o início. Os cartórios, eles não podem indicar de forma alguma advogado. Aqui tem várias situações no cartório que as pessoas vêm, elas pedem para eu indicar tabelião, elas pedem para eu indicar advogado, eu falo, não, eu não posso, fica a seu critério. Então, pelo contrário, é claro que existem pessoas, bom, em todos os meios vai existir ali a laranja podre, né? A maçã podre. Mas eu acredito que a grande maioria não entra nessa conduta, até porque não vai ter nenhum tipo de benefício para a pessoa. A pessoa ela tem o direito de escolher o advogado que ela quiser, ela tem confiança no advogado que ela institui, que ela outorga poderes, e é uma coisa que não as pessoas têm que ter noção da relevância que é isso. Muitas situações podem ser evitadas com o advogado de confiança delas do lado. Imagina indicar um advogado e ele acabar fazendo alguma coisa errada ou acabar deixando a parte sem o auxílio necessário. É uma responsabilidade que eu jamais assumiria para mim, então eu acredito que essa seja a conduta dos demais colegas também. E se por acaso tiver alguém indicando ou falando, não, aqui tem um aqui de confiança, é possível fazer alguma coisa? Sim, é possível. A gente tem o contato da Corregedoria de Justiça, tem que ser denunciado. E não só essa situação, né? Como também situações que realmente haja flagrante desrespeito da lei. Então, quando o advogado, o tabelião se nega a agir de acordo com o que está previsto realmente na lei por algum motivo escuso, o advogado tem todo o direito de se manifestar e de exigir resposta da corregedoria, porque acaba acontecendo que o advogado não vai atrás disso, né? Acaba deixando isso, mas não tem que deixar, tem que realmente buscar, porque enquanto ninguém faz nada, né, as coisas vão acontecendo, as coisas ruins vão continuar acontecendo. Então, eu acho que só com essa visão realmente do todo e do benefício geral né, e do cliente também, é que a gente vai conseguir melhorar essa visão aí, essa imagem que, de repente, passou de forma negativa para alguns advogados, mas não. E, pelo contrário, os advogados são extremamente essenciais e eles só têm a ganhar com a extrajudicialização. Inclusive, por se tratar de uma área nova e que vem crescendo exponencialmente, é uma área muito boa para a atuação desses jovens que estão se formando agora, né? Pegando logo esse início já fresco, né? Uma coisa mais que a gente já tem, aquela vivência da petição inicial, da contestação e da citação, enfim. Mas esse pessoal mais jovem que está chegando agora, eles já vão direto para o cartório, eles não querem nem saber de judicialização. Então, e outra, toda a normativa que o CNJ tem emitido
toda normativa sempre exige o advogado. Sempre. Então, mesmo nos casos de conciliação no cartório, tem a presença do advogado. Mesmo no caso do registro civil, tem a presença do advogado. Então, cada vez maior, eu acredito, o reconhecimento da profissão com a extrajudicialização. Uhum. E, bom, agora eu vou fazer uma pergunta, tá? Um caso, assim, vamos tentar. Vamos imaginar que a pessoa assinou um contrato ali de compra e venda, tá? Assinou o contrato e morreu, tá? Então não formalizou a escritura, nada, simplesmente assinou o contrato e veio a falecer. O que é possível fazer? O que o advogado deve orientar? Como proceder com isso? Então, eu tenho um contrato formalizado, assinado, cumprindo todos os requisitos, mas a pessoa, formalizado assim, né? Eu tenho o contrato, tal, cumpriu os requisitos, mas não formalizou a escritura. Como que a gente vai fazer isso? Qual que é o caminho a seguir? Então, assim como a gente falou antes, né, da possibilidade de nomear inventariante numa escritura inicial ali, sem ter ainda realizado a escritura de inventário, por algum motivo, talvez o imóvel esteja com alguma irregularidade, então os herdeiros não podem ali, naquele momento já, entrar com uma escritura de inventário. Seria um caso, por exemplo, desse que você colocou. Então, a saída seria exatamente essa. A nomeação de um inventariante, então, lavrar uma escritura de nomeação de inventariante, com todos os herdeiros, dando poderes para esse inventariante concluir as negociações pendentes. E aí, ele pode vir a participar, por exemplo, da escritura de cumprimento. No meio, a gente costuma dizer que seria uma escritura de cumprimento de obrigação de fazer. E ela não estaria restrita apenas à formalização de contratos de gaveta, vamos dizer assim. Ela também pode ser estendida para outras situações. Então, esse inventariante ele teria poderes para participar da escritura de cumprimento de obrigação de fazer, transferindo o imóvel por escritura pública para o falecido, no caso, os recujos, né, que entraria, no caso, no espólio e seria, por fim, partilhado na escritura de inventário. Então, hoje é possível resolver esse tipo de situação e é muito comum. A gente tem várias situações em que as pessoas costumam fazer isso. Eu não sei em cidades maiores, eu acho que já é outra cultura, mas em uma cidade pequena, como a que eu atuo mais diretamente, existe muito contrato de gaveta. E aí, quando as partes querem formalizar, aquela pessoa já morreu, não tem mais documento, não tem mais como fazer o registro, e aí a gente tem que partir para a via da uso campeão extrajudicial, ou então, de repente, para a via da extremação, que também é uma possibilidade pouco usada, pouco conhecida pelos advogados aqui no Paraná. Por falar em uso campeão extrajudicial, nos requisitos para uso campeão, não existe aquela de ter que pagar o IPTU, tá? Não é um requisito obrigatório, né? Não. Mas e se não tiver, se a pessoa que tem interesse, né, de propor essa uso campeão extrajudicial não efetuou pagamento nenhum, está tudo atrasado de IPTU. É possível realizar uso campeão extrajudicial mesmo assim? Qual seria o caminho? Olha, aqui no escritório eu já tive duas situações. Eu já tive a situação que a pessoa entrou com o pedido. Quando eu pedi a certidão negativa municipal, ela apresentou positiva, e aí o município não quis dar a anuência, ele apresentou uma impugnação, e aí eu falei para a parte entrar em contato com o município e verificar a melhor forma. E também já tive a situação, porque aqui eu cuido de 2 municípios, né? Eu já tive a situação de um outro município que deu a certidão positiva, mas que deu anuência junto, constando ali que
embora esteja anuindo nesse momento, existem ainda as seguintes pendências de fiscais, junto a essa municipalidade. Porque, na verdade, isso não pode impedir a aquisição da propriedade. A existência de uma certidão positiva não pode impedir a aquisição, que, na verdade, é só declaratória, né? Então, a pessoa ela já tem aquela propriedade pelo exercício da posse. Então, é uma prescrição aquisitiva. Por todo o tempo que ela já está ali, ela já tem essa posse, que só é reconhecida e declarada por meio do registro, no registro de imóveis. Então, não há como impedir a transferência, mas existe a possibilidade de negociação com o município. Uhum, entendi. Nossa, gente, olha como passou rápido. A nossa... Já acabou? já está para acabar aqui. Meu Deus. Passa muito rápido. Peraí que eu quero falar uma coisa importante. Calma, você vai ter tempo. Deixa eu só falar uma coisa. Amanhã teria uma live da Alternativa Legal, que era o mesmo tema, com a Dani Ziad, que inclusive está aqui assistindo. E aí a ideia foi, como amanhã seria eu e a Dani, a gente já resolveu estar aqui, já que temos uma convidada, Daiane Minelli, para esclarecer todas as dúvidas relacionadas à advocacia negocial extrajudicial e focar na parte do extrajudicial, como que isso se desenrola depois que o advogado fez o trabalho da negociação, de escolher o melhor caminho, escolher qual era a melhor porta, né? Juntamente com o cliente, escolheu pela via extrajudicial, e aí entra a Daiane Minelli falando tudo aqui. E aí, Dai, pode continuar, ela quer falar alguma coisa muito importante, e depois eu acho que a Dani vai querer fazer alguma pergunta, que eu já vi que ela abriu a câmera aqui, e ela está animadíssima. Oi, Dani. Então, Su, eu só queria dizer, né, para concluir essa análise da resolução 571, há 2 pontos. Primeiro, a revogação de toda aquela seção referente à separação judicial. Então, não existe mais a separação. Antigamente falava, vamos fazer a separação depois da escritura de divórcio. Não tem mais separação. E há previsão, pela primeira vez, né, de uma regulamentação da separação de fato. E ninguém dá importância para a separação de fato, mas ela está presente em várias situações e em vários conflitos. Então, eu entendo que foi um aspecto relevantíssimo dessa alteração trazida pela Resolução 571, trazer um regramento, algo específico sobre a separação de fato. E quando você pega o Código Civil, ele fala, os separados de fato. Tá, mas qual é o marco inicial? Quem disse que você está separado de fato? Da onde surgiu isso? Então, agora a gente tem uma escritura pública de declaração de separação de fato. Então, a gente consegue ali estabelecer quando foi feita a separação de fato, e a gente também tem a possibilidade de fazer o restabelecimento da comunhão plena de vida. Então, além da separação de fato, aquela pessoa que realmente não tem certeza que quer divorciar ou não, ela vai, faz a escritura de separação de fato, os bens que ela adquirir depois dessa escritura são só delas, não comunicam, não vai comunicar, se houver um restabelecimento, né, porque ele põe fim ao regime de bens, então é uma opção interessante para aquele casal que não tem certeza se vai continuar junto ou não. E também é interessante para aquela pessoa que ganhou na loteria, né? Que está separada de fato e ganhou na loteria, porque numa dessa não volta, né? Não volta. E também quando a pessoa recebe uma herança também, né? Que não era esperada, né, por conta da vedação do enriquecimento ilícito, por conta da incompatibilidade de 2 regimes de bens, né? A pessoa pode já entrar numa união estável, separada de fato, e aí como fica, né, a volta, os bens adquiridos nessa união estável, enfim. Isso é um tema muito interessante que pode dar muito objeto de estudo, assim, que eu acho que deve ser bem, bem relevante agora com essa previsão na Resolução 35. Nossa, ótimo. A questão da separação de fato é o que dá muito problema, né? Quando foi, né, especificamente, e isso vai ajudar bastante
para os futuros divórcios, ou enfim, né, o que decorrer dali. A Dani quer fazer alguma pergunta para a Dai? Quer entrar? Gente, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí da Suzane, da gente unir esforços dos projetos, parabenizar a Dai e todo o pessoal do IBGConf pela iniciativa. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta, só que não tinha muito a ver com esse assunto. Então, para eu não cortar o raciocínio de vocês, eu acho que eu vou colocar as perguntas no chat e aí vocês decidem o melhor momento para fazer, porque vocês começaram a falar de um assunto muito relevante e eu não quero cortar o raciocínio. Perdão por ter aparecido, mas, enfim. Não, mas é isso, a nossa live está chegando ao fim. Se quiser fazer a pergunta, é agora, Dani. Ah, sim, então ótimo. Então, eu queria saber, na visão da Dai, quais habilidades que ela entende que são essenciais. Eu acho assim, que tem muita gente que se apaixona pelos métodos de solução de conflitos, pela advocacia preventiva, por essa possibilidade de a gente resolver conflitos de forma extrajudicial. E a gente tem falado muito sobre isso nas nossas lives do Alternativa Legal, sobre habilidades. Então, eu queria que você discorresse um pouquinho no seu entendimento e dentro da sua área, claro, porque é uma área específica e eventualmente pode ter algumas diferenças essenciais, mas quais habilidades que são essenciais para um advogado que está atuando nessa forma de solução de conflito, nesse âmbito aí do direito notarial, nessa parte de cartórios, enfim. Dani, obrigada, bem-vinda, obrigada pela pergunta. Vou tentar responder da melhor forma possível com a minha experiência prática. O que eu tenho observado aqui, até eu tenho uma lista de advogados no meu WhatsApp, porque eu realmente atendo todos eles. E eu vejo que, para mim, as habilidades que mais se destacam no advogado e que me chamam a atenção e me fazem querer realmente ajudá-lo, porque eu vejo e a vontade que a pessoa tem de resolver o problema, são, primeiro, a proatividade, a paciência, a resiliência e a vontade de agir, a vontade de fazer justiça. Eu adoro essas habilidades, é o que me chama a atenção no advogado. Então, eu vejo, por exemplo, eu tive uma advogada essa semana há umas 3 semanas atrás, que veio falar comigo antes de fazer qualquer coisa. E eu achei aquilo maravilhoso, porque era uma situação de reversão de doação, e ela nunca tinha feito aquilo, e aí falando comigo, e com paciência, com resiliência, aberta a compreender, como eu disse lá atrás, né, o advogado que busca compreender os fundamentos daquele ato que ele está realizando. Essa pergunta que ela me fez toda a diferença na vida dela. Ela descobriu que o imposto não tinha sido recolhido, que deveria ser recolhido tanto do cancelamento do usufruto quanto da reversão, porque a fazenda não dispensa o recolhimento. E ela pode auxiliar e assessorar o cliente dela com muito mais fundamento, com muito mais embasamento do que se ela não tivesse entrado em contato comigo. Então, foi a proatividade dela e a vontade dela de fazer o certo, de fazer o melhor para o cliente dela, que fez com que ela falasse comigo e resolvesse as coisas, e foi muito rápido. Então, assim, na hora que ela falou comigo, ela já foi atrás, ela já resolveu, ela não ficou enrolando, criando empecilhos, batendo de frente com a lei, né? Porque tem muitos casos que, por exemplo, até outra advogada, eu fiz até uma devolutiva ontem, existiu um inventário judicial, e nesse inventário, na verdade, é rolamento, e nesse rolamento não são recolhidos impostos, né? O juiz delega para outro momento, então ele homologa ali a transação, no caso, que foi feito ali o acordo entre os herdeiros, e delega para outro momento o recolhimento do ITCMD. E cabe a mim, como responsável tributário, analisar a fundo o que foi recolhido e o que não foi recolhido. E, no caso, haviam 3 imóveis. E
distribuídos de forma desigual entre os herdeiros. Então, o imóvel valia muito mais e ficou para uma pessoa só. O outro imóvel valia menos e ficou para 3. E isso me fez questionar, olha, na declaração de TCMD está tudo igualitário. E aqui não está igualitário. Tem uma herdeira que está recebendo um imóvel de 80 mil, outros estão recebendo frações de imóveis e não fecha conta. E aí ela me explicou, com todo cuidado, que o imóvel não tinha tanta produtividade quanto o outro, trazendo questões técnicas e tudo. Plausível. Só que eu não posso analisar isso, não tenho competência. Então, ela já veio falando que é para suscitar dúvida, então, é uma postura muito combativa, quando, na verdade, eu só estou cumprindo a lei. Então, esse tipo de postura do advogado acaba prejudicando o cliente, porque se você tem boa vontade, a gente resolve junto. Mas se existe essa posição de combate, fica muito difícil até de estabelecer o diálogo, que é tão necessário, né, para todas essas situações do extrajudicial. Não, ótimo. Por mais advogados assim, né? Como desse primeiro exemplo que você deu. Por mais advogados, isso que eu falei para ela. Exatamente. Eu estou com um caso que o meu cliente recebeu um e-mail, teve uma rescisão contratual, e aí ele está pretendendo recebimento de valores aí, enfim. E aí, gente, o cliente, a parte contrária, na verdade, que daí a gente acaba já criando, parte contrária, né? A gente nem chama mais de contratante. Mandou um e-mail em nome do advogado, né? Mandou um e-mail assim, não, vamos partir para a justiça, não tem negócio, não sei o quê. Então, por isso que eu acho que esses projetos que a gente tem criado são tão relevantes para começar a doutrinar, e eu acho que a palavra é essa mesmo, embora ela seja utilizada de forma pejorativa em muitas ocasiões, mas é o momento da gente doutrinar mesmo os advogados, os profissionais, os estudantes que estão entrando aí no mundo do direito para adotarem condutas como essa exemplar aí dessa advogada, que a primeira coisa que ela fez foi buscar, e assim, acho que quando as pessoas começarem a entender melhor quais são as vantagens desses métodos e da advocacia extrajudicial, aí sim a gente vai conseguir disseminar, né? Porque eu acho que ainda as pessoas ainda não conseguiram entender quais são essas vantagens. Se eu faço um acordo rápido com o cliente, ele vai me buscar no futuro, ele vai me indicar, né? Enfim. Com certeza. Então, queria agradecer pela oportunidade de fazer a pergunta, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, nós que agradecemos. Então, e o que eu queria até complementar é que a gente está falando de advocacia negocial, né? Extrajudicial. E a impressão que normalmente as pessoas têm que o advogado consensual ou é porque ele não sabe brigar, entre aspas, né? Ou é porque ele não quer, ou é porque ele não... Enfim, ele só vai fazer isso. E o que eu quero deixar claro que uma advocacia consensual é aquela advocacia que mostra essas várias portas, que mostra esses vários caminhos. E se por acaso o caminho for o da judicialização ou da arbitragem, por exemplo, esse caminho vai ser mostrado ao cliente. Tá? E aí, se o advogado, obviamente, não quiser ir com o cliente por esse caminho, ele vai indicar um colega ou vai aconselhar o cliente a procurar um outro advogado, né? Mas é isso que é a gestão de conflitos, é mostrar todos os caminhos e direcionar o problema do cliente, né, com o que o cliente espera e para onde o cliente quer ir. Então, o advogado vai mostrar essas portas e vai dizer, olha, para esse seu problema, esse seu conflito, o melhor caminho é esse, tá? Então, essa é a gestão do conflito, né? E o advogado consensual, ele vai, nesse primeiro momento, fazer a gestão do conflito. Então, gente, eu vou terminar aqui agradecendo a nossa convidada, Daiane Minelli. Muito obrigada, foi muito esclarecedora a sua palestra aqui para a gente, né? Porque adorei tudo, foi muito relevante e algo que é muito novo. Agradecer também a presença da Dani Ziad aqui na última pergunta, mas fez toda a diferença.
E agradecer também a Arbitrato, que é quem está apoiando esses nossos eventos, está por trás aí de toda essa nossa jornada de lives, que serão lives quinzenais, e no Simpla estão os temas, os próximos temas. Então, hoje nós inauguramos as quinzenas aí com a advocacia negocial extrajudicial, e a cada 15 dias temas totalmente relevantes de gestão de conflitos, uma parceria, então, do IBGConf com a Arbitrato. Muito obrigada pela presença de todos e até mais. Obrigada. Obrigada.